Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre pensar para cuidar. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos como o nosso pensamento ele pode agir para ajudar a gente. Ele pode nos ajudar a entender como as coisas são, organizar na nossa cabecinha como as coisas funcionam e também ele pode nos ajudar a criar coisas que ainda não existem, mas também ele pode reinventar, recriar coisas que também já existem. Pensar também nos ajuda a se colocar no lugar de outras pessoas e até mesmo de outros seres vivos. A gente vai acabar pensando e esse pensamento vai fazer com que a gente pense como se fosse outra pessoa ou até como seria esse pensamento se a gente fosse outro ser vivo. Como é que seria a minha vida se eu fosse um animalzinho? Como é que seria a minha vida se eu fosse uma plantinha? Como é que seria a minha vida se eu fosse outra pessoa? Então, o nosso pensamento ele consegue fazer a gente se colocar no lugar do outro. Quando nós fazemos isso, esse processo de se colocar no lugar do outro, a gente consegue tornar possível aí a compreensão dos sentimentos, das ideias, da necessidade que cada um tem. Esse sentimento, essas ideias, essas necessidades podem ser atribuídos em situações que nós não estamos vivenciando. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente tenta pensar como o outro está vivenciando aquilo, a gente consegue compreender, ou pelo menos tentar compreender, por que é que aquela pessoa agiu de determinada forma. E isso é muito bom. Quando a gente faz isso, a gente está exercitando uma coisa que a gente chama de empatia, da gente compreender o que é que se passa com aquela outra pessoa, com aqueles outros seres vivos e a partir disso se aproximar um pouco do que eles estão sentindo. Quando a gente faz isso, a gente começa a criar na nossa cabecinha uma coisa chamada cuidado. Para que a gente entenda o que é o cuidado, vamos aprender um pouquinho sobre o que é cuidar. O ato da gente cuidar é quando a gente se preocupa, é quando a gente assume alguma responsabilidade, é quando a gente presta atenção, ou então quando a gente zela por aquilo ali, zela pelo aquele bichinho, por aquela plantinha. Quando a gente se preocupa, a gente está exercitando esse ato de cuidar, porque a gente está se preocupando. Quando a gente cuida, a gente está fazendo tudo isso aqui que tia Michele falou agora. A gente acaba se preocupando, a gente acaba assumindo uma responsabilidade, a gente acaba prestando mais atenção e também acaba zelando mais. Isso faz com que a gente pense mais no outro, nos outros seres vivos, nas coisas que existem ao nosso redor. Por isso que o cuidar é muito ligado ao ato de pensar. Quando nós pensamos direitinho nas coisas, nós nos preocupamos, assumimos uma responsabilidade de prestar atenção e zelar por alguma coisa, porque nós estamos cuidando daquilo ali. Esse cuidar, ele pode acontecer de várias formas. Então, nós podemos aí cuidar de si mesmo, de nós mesmos, nós podemos cuidar dos outros e nós também podemos cuidar de tudo que existe à nossa volta. Quando nós cuidamos de nós mesmos, é quando a gente zela, a gente se preocupa, a gente assume uma responsabilidade com a gente. Então, é quando eu me preocupo com o horário que eu vou dormir, com a comida que eu vou comer, com a minha higiene, com a minha saúde. Então, todos esses cuidados, eles são cuidados com a gente. Mas existe
também esse cuidado em relação ao nosso pensamento. Nós também podemos cuidar do nosso pensamento, do nosso ato de pensar. Além disso, nós também podemos cuidar dos outros da mesma forma. Cuidar da higiene de outra pessoa, cuidar da alimentação de outra pessoa, assumir a responsabilidade de outras pessoas. Um exemplo disso é o papai e a mamãe, ou o adulto que mora com você. Ele vai ter uma responsabilidade sobre você, de te alimentar, de dar atenção a você, de zelar pela sua saúde e por aí vai. Já o ato da gente cuidar de tudo aquilo que existe à nossa volta pode ser um cuidado que nós iremos ter com as coisas, que são os elementos não vivos, como os livros, o quarto, a casa, essas coisas que estão ao redor, que vocês podem assumir uma responsabilidade de você zelar pelas coisas que vocês têm, zelar pelas coisas que estão ali ao seu redor, mas também podemos assumir essa responsabilidade da gente cuidar das outras coisas que estão à nossa volta, como por exemplo, a natureza, os animais, os locais que nós frequentamos, porque todo esse cuidado aí pode gerar uma coisa boa pra gente. O filósofo Sócrates, ele se preocupava muito com esse cuidado. Tia já chegou a falar com você sobre ele um pouquinho, né? E ele gostava muito de pensar sobre as coisas que aconteciam lá na Grécia. Nessa observação, ele começou a concluir que as pessoas, elas precisam pensar para poder cuidar das coisas. Porque quando nós pensamos, nós conseguimos atribuir esse prestar atenção, a gente consegue atribuir essa responsabilidade, a gente consegue zelar. Quando nós fazemos isso aí, nós estamos cuidando dos outros. Mas ele dizia que é muito importante a gente cuidar de si mesmo. É por isso que ele falava do cuidado de si. Esse cuidado de si não se restringe apenas às coisas físicas, às coisas materiais, digamos assim. Não vai ser só o cuidado com a nossa higiene, com a nossa saúde, mas o cuidado também com o nosso pensamento. Da gente começar a prestar atenção ao nosso pensamento, da gente assumir uma responsabilidade sobre o nosso pensamento, da gente zelar pelo nosso pensamento, da gente fazer esse exercício de pensar, como a gente tem feito nas aulas de filosofia, e a partir disso nós vamos conversar sobre o que foi pensado, porque a partir do momento que a gente começa a conversar sobre o que foi pensado, nós vamos ter uma atenção àquilo, que nós vamos verbalizar, nós vamos falar o que pensou. Então a gente vai ter uma atenção, a gente acaba assumindo uma responsabilidade sobre o que nós pensamos e sobre o que nós falamos, e a gente acaba zelando também da nossa cabecinha, que é importante a gente fazer esse processo de cuidar do nosso pensamento, mas nós também devemos cuidar das outras coisas que estão ao nosso redor, como a tia Michele já falou. Esse processo de pensar para cuidar, ele não pode ser isolado, porque nós também devemos perceber que a gente precisa pensar para entender tudo que está à nossa volta, como é organizado, pensar para poder criar situações diversas, criar coisas novas, reinventar as coisas e também fazer esse processo de pensar para cuidar de tudo que está à nossa volta. Agora é a sua vez de filosofar. Tia Michele deixou uma tarefinha bem legal para vocês poderem fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!